Olhe para a sua última fome. Não a fome física. A outra. Aquela urgência súbita. Aquela vontade que aparece do nada. Aquele impulso que parece seu, mas não começou em você. Agora perceba algo perturbador. Grande parte dos seus desejos não nascem dentro de você. Eles são ativados. E existe uma engenharia antiga por trás disso. Uma engenharia que foi descrita nos textos enterrados no deserto egípcio e redescobertos em 1945 em Nag Hammadi. Entre esses textos está o tratado chamado Hipóstase dos Arcontes. Nele, os arcontes não são descritos como demônios com chifres. Eles são descritos como administradores de impulsos, arquitetos de percepção, manipuladores de desejo. Isso muda tudo. Porque se o controle não acontece pela força, ele acontece pela fome. E quando você entende isso, começa a perceber algo inquietante. O sistema moderno não controla apenas o que você come. Ele controla o que você deseja. Respire fundo. Inspire lentamente. Segure. Solte devagar. Agora observe seu corpo. Quantas vezes hoje você sentiu um impulso súbito de consumir algo? Não por necessidade real, mas por vontade. Esse é o ponto de entrada. No Apócrifo de João, há uma passagem que descreve como os arcontes implantaram pensamentos de carência para que o humano buscasse fora o que já possuía dentro. Implantaram pensamentos. Não criaram a necessidade. Criaram a sensação de falta. E aqui está a revelação que quase ninguém está disposto a encarar. A economia inteira é baseada na indução de carência artificial. Mas isso não começou no capitalismo moderno. Começou na cosmologia gnóstica. Segundo esses textos, o primeiro ato dos arcontes após moldarem o corpo humano foi gerar esquecimento. Mas o esquecimento, sozinho, não mantém controle. É preciso substituir a lembrança por outra coisa. Desejo. Porque desejo constante mantém a mente voltada para fora. E uma mente voltada para fora nunca mergulha para dentro. Agora preste atenção. Você já percebeu que quanto mais estimulado você é, mais insatisfeito você se sente? Mais opções. Mais sabores. Mais telas. Mais estímulos. Menos satisfação. Isso não é falha de caráter. É design. Os arcontes descritos em Sobre a Origem do Mundo criam o que o texto chama de correntes invisíveis. Não correntes físicas. Correntes psíquicas. E o que são correntes psíquicas? Padrões repetitivos de impulso. Você acha que escolhe, mas está reagindo. Você acha que decide, mas está respondendo a estímulos cuidadosamente organizados. Observe algo simples. Entre em um supermercado. Caminhe lentamente pelos corredores. Repare nas cores. Nos sons. Na disposição estratégica. Nos cheiros artificiais. Nada ali é aleatório. Cada detalhe foi testado neurologicamente para ativar microimpulsos, microdesejos, micro-recompensas. E cada micro-recompensa reforça um padrão. Reforça a dependência. Reforça a desconexão. No Pistis Sophia, há um trecho onde a alma desce aos mundos inferiores e é alimentada com ilusões até esquecer sua origem. Alimentada com ilusões. Essa expressão é quase literal hoje. Porque o que você consome não é apenas alimento. É narrativa. É identidade. É pertencimento. Você não come apenas comida. Você consome status. Você consome tradição. Você consome validação. E cada consumo reforça a ideia de que você precisa de algo externo para se sentir completo. Essa é a arquitetura da fome. E ela funciona em camadas. Primeira camada, fome física manipulada. Segunda camada, fome emocional estimulada. Terceira camada, fome espiritual desviada. A terceira é a mais importante. Porque a fome espiritual é, na verdade, saudade. Saudade do pleroma. Saudade da inteireza. Mas como você não se lembra disso conscientemente, você tenta saciar com açúcar, com distração, com excesso, com consumo. Agora pare por um momento. Coloque a mão sobre o peito. Sinta seu coração bater. Pergunte silenciosamente:
Qual fome eu estou tentando calar? Se isso começou a fazer sentido, apenas reconheça internamente. Eu estou vendo a arquitetura. Porque isso é só o começo. Na próxima parte, eu vou mostrar como o sistema usa 3 gatilhos específicos para manter sua fome ativada continuamente, mesmo quando seu corpo está saciado. E quando você entender esses 3 gatilhos, você nunca mais vai olhar para seus desejos da mesma forma. Você acha que sente fome porque precisa. Mas e se eu te dissesse que a maioria das suas fomes foi programada? Não programada como um robô. Programada como um padrão. Existe um mecanismo que ativa desejo antes mesmo de você perceber que foi ativado. E ele opera em 3 níveis. Os antigos sabiam disso. No apócrifo de João há uma descrição intrigante. Os arcontes observaram o humano e aprenderam seus ritmos. Eles estudaram os ciclos. Eles não impõem. Eles sincronizam. E quando você sincroniza com o impulso errado, você chama isso de minha vontade. Respire fundo. Observe sua próxima vontade surgir. Antes de agir. Antes de decidir. Apenas observe. Porque a fome programada começa assim. Sutil. Quase invisível. E aqui está o primeiro gatilho. O primeiro gatilho, antecipação artificial. Seu cérebro não responde apenas ao consumo. Ele responde à expectativa. A expectativa gera mais dopamina do que a recompensa. Isso significa que o prazer está menos no ato e mais na promessa. Observe o design moderno. Notificações vermelhas. Pré-visualizações. Aromas artificiais. Propagandas com alimentos brilhantes. Vídeos de comida em câmera lenta. Tudo isso ativa a antecipação. E antecipação é energia direcionada para fora. Nos textos gnósticos como Hipóstase dos Arcontes, há a descrição de como os arcontes criam imagens que precedem a experiência. Imagens que precedem a experiência. Isso é engenharia de desejo. Você não sente fome real. Você sente imagem. E a imagem ativa química. A química ativa impulso. O impulso exige consumo. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Quanto mais você vive em antecipação, menos você vive em presença. E presença é a única frequência onde a gnose acontece. Quando sua mente está sempre esperando o próximo estímulo. Ela nunca mergulha. Ela nunca silencia. Ela nunca recorda. Agora pense no seu dia. Quantas vezes você checou algo esperando uma pequena recompensa? Quantas vezes abriu a geladeira sem fome real? Quantas vezes pegou o celular sem necessidade? Isso é antecipação artificial. E ela mantém seu sistema em microexcitação constante. Microexcitação gera microdependência. Microdependência gera macrocontrole. Se isso está começando a encaixar, apenas reconheça. Porque ainda não chegamos ao segundo gatilho. O segundo gatilho, queda energética controlada. O sistema não quer você satisfeito. Quer você oscilando. Picos e quedas. Excitação e vazio. Recompensa e carência. Esse ciclo cria repetição. No Pistis Sophia há uma passagem onde a alma é descrita como sendo levantada e derrubada repetidamente até esquecer sua origem. Levantada e derrubada. Isso não é apenas metáfora espiritual. É padrão neuroquímico. Açúcar, pico, queda, desejo. Estímulo digital, excitação, vazio, busca. Compra, euforia, adaptação, nova compra. Oscilação mantém você preso. Porque estabilidade gera clareza. E clareza ameaça o controle. Quando você está estável energeticamente, você não precisa de reforço externo constante. Mas quando seu sistema está oscilando, você busca algo para restaurar o pico. E o sistema fornece. Sempre fornece. Mas nunca o suficiente. Agora observe sua energia ao longo do dia. Você percebe picos? Você percebe quedas abruptas? Você percebe cansaço mental que parece desproporcional? Isso não é apenas estilo de vida moderno. É engenharia de oscilação. E toda oscilação reforça a sensação de carência. E carência mantém você consumindo. O terceiro gatilho, identificação. Este é o mais profundo. Você não consome apenas para sentir prazer.
Você consome para reforçar identidade. No Sobre a Origem do Mundo, os arcontes são descritos como aqueles que deram nomes às coisas para que o humano se identificasse com elas. Identificação cria apego. Apego cria medo de perder. Medo cria submissão. Hoje você não come apenas carne. Você é carnívoro. Você não consome apenas açúcar. Você ama doce. Você não usa apenas tecnologia. Você é conectado. O consumo virou identidade. E quando identidade está ligada ao consumo, questionar o consumo parece ataque pessoal. Esse é o nível mais sofisticado de controle. Porque agora você defende o que te prende. Agora respire. Sinta seu corpo. Pergunte silenciosamente: quais dos meus desejos são realmente meus? Não responda rápido. Deixe a pergunta ecoar. Porque a verdadeira fome não é física. Não é emocional. É espiritual. E ela está sendo redirecionada. Redirecionada para produtos. Redirecionada para estímulos. Redirecionada para distração. Enquanto a centelha interna permanece ignorada. Mas aqui está o ponto mais importante. A fome verdadeira não desaparece quando você consome. Ela desaparece quando você lembra. E lembrança não vem através de estímulo. Vem através de estabilidade. Vem através de presença. Vem através de interrupção do ciclo. Na próxima parte, eu vou mostrar como o sistema conecta esses 3 gatilhos a 3 substâncias físicas específicas, e por que elas aparecem em quase tudo que você consome. E quando você enxergar essa ligação, você vai entender que isso nunca foi sobre comida. Foi sobre frequência. Existe algo que você precisa entender antes de irmos adiante. O controle moderno não substituiu o antigo. Ele refinou. Aquilo que os textos gnósticos descrevem simbolicamente, hoje opera bioquimicamente. No Apócrifo de João, os arcontes são descritos como imitadores da luz que não possuem espírito próprio. Imitadores. Eles não criam do zero. Eles copiam. Eles distorcem. Eles pegam algo verdadeiro e reconfiguram para servir ao sistema. Agora pense na dopamina. A dopamina não é o prazer. Ela é a expectativa do prazer. Ela é o sistema de busca. Ela é o mecanismo que diz: vá atrás. Esse mecanismo foi essencial para a sobrevivência. Mas quando hiperestimulado, ele vira algema invisível. E aqui começa a conexão entre neurociência e gnose. A fórmula do aprisionamento. Estímulo intenso. Pico dopaminérgico. Queda abrupta. Sensação de vazio. Nova busca. Isso não é acidente. É padrão repetitivo. Nos rituais antigos descritos na Pistisofia, há menções a ciclos onde a alma é atraída por luzes falsas que brilham intensamente e depois se apagam. Luzes falsas. Brilho intenso. Depois escuridão. Isso descreve perfeitamente o ciclo dopaminérgico moderno. Açúcar refinado. Óleos ultraprocessados. Estímulos digitais. Todos operam nessa mesma estrutura. Mas aqui está o ponto que quase ninguém conecta. A repetição do pico cria desensibilização. Desensibilização cria necessidade de intensidade maior. Intensidade maior cria dependência. Dependência cria submissão. E submissão é o objetivo final. Antigamente, o ritual envolvia altar, sacrifício e oferenda. Hoje envolve embalagem, marca e identidade. Mas a estrutura é idêntica. Você entrega atenção. Recebe estímulo. Entrega energia. Recebe micro-recompensa. No Hipóstase dos Arcontes há uma descrição de como os arcontes ensinaram os humanos a repetir atos que drenam sua força vital sob a ilusão de satisfação. Repetição drenante. Isso é o ciclo moderno de consumo. Observe um detalhe. Os supermercados são organizados como labirintos. Os produtos mais estimulantes ficam ao nível dos olhos. As cores vibrantes ativam resposta neural rápida. A música ambiente regula ritmo cardíaco. Nada disso é coincidência. É arquitetura comportamental. E arquitetura comportamental é tecnologia arquetípica. Vamos falar claramente.
Açúcar refinado gera pico glicêmico e inflamação, queda energética, desejo de novo pico. Óleos ultraprocessado alteram composição de membrana celular, interferem em sinalização neural, aumentam inflamação sistêmica, reduzem clareza cognitiva. Carne industrial contém hormônios de estresse, ativa a resposta inflamatória, impacta a microbiota, altera eixo intestino-cérebro. Agora conecte isso com o conceito gnóstico de véu. No Sobre a Origem do Mundo, o véu não é físico. É campo de densidade. Hoje chamamos isso de inflamação crônica, brain fog, disfunção metabólica, instabilidade emocional. Mas o efeito espiritual é o mesmo. Densidade. E densidade reduz percepção sutil. Você já percebeu que estados de maior clareza mental geralmente vêm após jejum, alimentação leve, contato com natureza, silêncio. Isso não é placebo. É redução de interferência. O sinal sempre esteve lá. O ruído diminuiu. Aqui está algo que poucos mencionam. 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. O intestino não é apenas órgão digestivo. É centro neuroquímico. E quando você consome substâncias que inflamam e desregulam microbiota, você altera a percepção. A alteração de percepção altera a interpretação da realidade. E quem controla a interpretação, controla a experiência. Nos fragmentos do Evangelho dos Ebionitas, a referência à pureza alimentar como forma de manter mente clara para ouvir o espírito. Ouvir. Percepção depende de clareza interna. Se o sistema está inflamado, se o eixo neuroquímico está instável, a percepção fica turva. E quando a percepção fica turva, você se torna dependente de autoridade externa. Exatamente como o roteiro original descreve. Agora preste muita atenção. Quando o sistema mantém você levemente inflamado, levemente ansioso, levemente insatisfeito, você não mergulha. Você busca alívio. E busca alívio fora. Mas a gnose exige estabilidade interna. Exige silêncio. Exige capacidade de permanecer sem estímulo. E esse é o verdadeiro perigo para o sistema. Uma mente que não precisa de estímulo constante. É uma mente que começa a lembrar. E lembrar rompe a arquitetura. Respire fundo. Inspire lentamente. Segure. Solte devagar. Sinta seu corpo. Existe alguma inquietação constante aí? Alguma busca contínua? Alguma sensação de que algo sempre falta? Essa é a fome redirecionada. Mas agora vamos dar um passo ainda mais profundo. Na próxima parte eu vou revelar como essas 3 substâncias foram inseridas historicamente na dieta humana em larga escala, e por que isso coincide exatamente com períodos de maior centralização de poder. E quando você enxergar essa linha histórica, você vai perceber que isso não foi evolução alimentar. Foi estratégia civilizatória. Mas há algo ainda mais perturbador nesse cenário. A maioria das pessoas acredita que escolhe o que consome. Escolhe o que assistir. Escolhe o que comer. Escolhe no que acreditar. Escolhe suas opiniões. Escolhe suas indignações. Mas se a escolha já foi moldada antes mesmo de você percebê-la? Se suas preferências foram arquitetadas como corredores invisíveis dentro de um labirinto cuidadosamente projetado? No gnosticismo antigo, os arcontes não eram apenas entidades mitológicas. Eles representavam forças que operam através da ignorância, da distração e da identificação cega com o mundo material. Não é necessário imaginá-los como criaturas monstruosas. Eles podem ser sistemas, padrões, algoritmos, narrativas repetidas até se tornarem verdades. A prisão mais eficiente não é aquela com grades. É aquela onde o prisioneiro acredita estar livre. Observe a arquitetura do seu dia. Você acorda com um alarme. A primeira luz que vê não é o sol, é a tela. A primeira informação que recebe já vem filtrada. Notícias selecionadas. Opiniões organizadas. Indignações prontas. Tudo estruturado para provocar microdescargas de dopamina e microexplosões de ansiedade. E então você reage. Reage ao que foi escolhido para você. Enquanto isso, a estrutura invisível permanece intocada.
No antigo simbolismo gnóstico, o demiurgo acreditava ser o único Deus porque estava isolado da fonte verdadeira. Ele criou um mundo imperfeito e declarou: "Eu sou o único." A arrogância da ignorância. Hoje, o sistema faz algo semelhante. Ele apresenta versões limitadas da realidade e as declara como totalidade. Reduz complexidades em slogans. Substitui reflexão por reação. Substitui silêncio por ruído constante. E o ruído é essencial. O silêncio é perigoso. Porque no silêncio, você percebe. No silêncio, a máscara cai. Por isso o teste do quarto escuro é tão revelador. Ficar sozinho com seus próprios pensamentos revela algo que preferimos evitar. A sensação de vazio que surge quando a estimulação externa desaparece. Mas o que chamamos de vazio pode ser, na verdade, o início da lembrança. No hermetismo, especialmente nos ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, existe a ideia de que o todo é mente. A realidade é moldada pela consciência. Se isso for verdadeiro, então controlar a mente coletiva é controlar a própria experiência do mundo. Não é necessário censurar todos. Basta distrair todos. Não é necessário proibir o conhecimento. Basta torná-lo entediante diante de entretenimento infinito. E aqui surge a pergunta incômoda: quantas das suas buscas são realmente suas? Quando você deseja algo, status, validação, reconhecimento, isso nasceu da sua essência ou foi implantado como ideal coletivo? A Matrix moderna não se parece com correntes de ferro. Ela se parece com conforto, conveniência, personalização. Tudo é adaptado para você. Mas essa personalização é uma forma de confinamento sofisticado. Quanto mais o sistema aprende sobre você, mais ele refina os estímulos que mantêm você engajado. E quanto mais engajado você está, menos tempo resta para questionar. O alimento não é apenas físico. É informacional. É emocional. É simbólico. E quando você consome constantemente conteúdos que reforçam medo, comparação e sensação de insuficiência, algo em você começa a acreditar que está sempre em falta. Essa é a arquitetura da escassez. Não apenas econômica. Existencial. Você nunca é suficiente. Nunca tem o bastante. Nunca alcança o ideal. Sempre há mais a desejar. E desejar, nesse contexto, não é expansão. É manutenção do ciclo. O sistema próspera na insatisfação. Porque alguém insatisfeito é previsível. Alguém satisfeito é perigoso. No gnosticismo, a centelha divina dentro do ser humano é chamada de faísca. Uma parte da fonte que caiu na matéria. O problema não é viver no mundo material. O problema é esquecer quem você é dentro dele. E o esquecimento é cultivado. Não com violência, mas com distração contínua. Você não precisa ser impedido de pensar. Basta estar ocupado demais para isso. E então voltamos à comida. Não apenas a comida do prato, mas a comida da mente. Se o que você consome altera seu humor, sua energia e sua clareza, então o que acontece quando a dieta é cuidadosamente projetada para gerar instabilidade? Óleos processados que inflamam. Açúcares que geram picos e quedas. Informações que geram indignação constante. Relacionamentos baseados em comparação. É um ciclo bioquímico e simbólico ao mesmo tempo. A guerra não é apenas espiritual. É metabólica. É psicológica. É narrativa. E talvez o mais inquietante seja perceber que ninguém precisa forçar você a continuar. Você mesmo aperta o botão. Você mesmo escolhe repetir. Você mesmo sente que não consegue parar. E isso não é culpa. É design. A verdadeira libertação começa quando você percebe o padrão. Não quando você foge para a floresta, mas quando você começa a observar. Sem reação imediata. Sem julgamento. Apenas percepção. Porque percepção é o primeiro rasgo no véu. E quando o véu rasga, algo antigo desperta. Não uma revolta cega, mas uma lucidez silenciosa. E a lucidez é insuportável para qualquer sistema baseado em automatismo. Existe uma dimensão ainda mais sutil dessa arquitetura. Ela não controla apenas o que você consome. Ela controla como você percebe o tempo.
Observe como os dias passam. Tudo é urgente. Tudo é imediato. Tudo exige resposta agora. Mensagens precisam ser respondidas. Notícias precisam ser comentadas. Tendências precisam ser acompanhadas. O ciclo nunca para. Mas o tempo acelerado é uma forma de aprisionamento. Quando você não tem espaço para processar, você não integra. Quando não integra, você repete. E quando repete, você permanece previsível. O demiurgo moderno não declara "eu sou o único Deus". Ele declara: você está atrasado. A sensação constante de atraso cria ansiedade. A ansiedade cria busca por alívio rápido. O alívio rápido geralmente vem em forma de estímulo, açúcar, entretenimento, validação social, compras impulsivas. E o ciclo recomeça. No antigo mito gnóstico, a ignorância do demiurgo o impedia de perceber uma realidade superior. Ele acreditava estar no controle absoluto porque desconhecia a fonte. Hoje, a estrutura faz algo semelhante com você. Ela restringe seu horizonte de percepção. Você acredita que está informado, mas consome apenas fragmentos. Acredita que está conectado, mas interage superficialmente. Acredita que está evoluindo, mas repete padrões programados. A Matrix não precisa mentir o tempo todo. Ela apenas mistura verdade com distração. E enquanto você debate os sintomas, a causa permanece invisível. Repare como raramente somos incentivados a desacelerar profundamente. Não uma pausa superficial, mas um silêncio real. Sem música. Sem tela. Sem estímulo. A maioria das pessoas experimenta inquietação quase física quando tenta isso. Um desconforto estranho, como se algo estivesse errado. Mas o que está errado não é o silêncio. É a dependência do ruído. Quando o ruído cessa, surgem perguntas que não podem ser ignoradas. Quem eu seria sem essa validação constante? O que eu realmente desejo, se eu não estivesse comparando minha vida com a de todos os outros? Por que me sinto insuficiente mesmo quando alcanço o que antes parecia suficiente? Essas perguntas são perigosas. Porque elas não podem ser resolvidas com consumo. Elas exigem consciência. E consciência exige energia. Aqui entra outro ponto raramente discutido: energia vital. No hermetismo, a ideia de que tudo vibra, o princípio do ritmo, do mentalismo, da correspondência, aponta para algo fundamental. O estado interno molda a experiência externa. Se sua energia está constantemente drenada por estímulos excessivos, sono fragmentado, alimentação inflamatória e sobrecarga emocional, sua capacidade de perceber camadas mais sutis da realidade diminui. Você não é apenas distraído. Você é enfraquecido. E uma mente enfraquecida busca atalhos. Atalhos emocionais. Atalhos espirituais. Atalhos financeiros. Mas atalhos quase sempre reforçam dependência. É interessante notar como o sistema promove constantemente a ideia de mais. Mais produtividade. Mais seguidores. Mais renda. Mais reconhecimento. Mas raramente promove clareza. Raramente promove simplicidade. Raramente promove autossuficiência interior. Porque alguém que encontra suficiência interna não é facilmente manipulável. Alguém que aprende a observar seus próprios impulsos começa a perceber como muitos deles não nasceram espontaneamente. Eles foram induzidos. Implantados suavemente. Normalizados coletivamente. A arquitetura da fome não se limita à comida. Ela cria fome de comparação. Fome de aprovação. Fome de pertencimento artificial. E o paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta saciar essa fome com o que o sistema oferece, mais ela aumenta. Isso não é falha pessoal. É design estrutural. Mas aqui está o ponto crucial. Nenhuma arquitetura é invencível. Porque ela depende da sua participação. Se você interrompe o ciclo, mesmo que por alguns minutos, algo muda. Quando você escolhe não reagir imediatamente. Quando você escolhe não consumir automaticamente. Quando você escolhe questionar o impulso antes de agir. Você cria um microespaço de soberania. Esse espaço é pequeno. Mas é real. E é nele que a centelha gnóstica começa a brilhar novamente. Não como um espetáculo.
mas como lucidez. Você começa a perceber padrões. Começa a notar como certos conteúdos alteram seu humor. Como certos alimentos alteram sua clareza. Como certas conversas drenam sua energia. E essa percepção não gera paranoia. Gera discernimento. O discernimento é diferente do medo. O medo paralisa. O discernimento seleciona. E selecionar é recuperar poder. Talvez a Matrix não seja uma prisão fechada. Talvez seja um jogo de camadas. Camadas de automatismo. Camadas de identificação. Camadas de esquecimento. E cada camada pode ser atravessada não com violência, mas com consciência. A ruptura não começa com revolução externa. Começa com observação interna. Começa quando você percebe que nem todo pensamento é seu. Nem todo desejo é seu. Nem toda urgência é real. E a partir dessa percepção, uma pergunta emerge. Se eu parar de alimentar o que me enfraquece, o que acontece? Essa pergunta não é teórica. Ela é prática. E é aqui que a verdadeira quebra da arquitetura começa. Há um ponto em que a crítica ao sistema deixa de ser interessante. Porque perceber a prisão é apenas metade do caminho. A outra metade é perceber como ela opera dentro de você. Não basta identificar o ruído externo. É preciso observar o eco interno. O que acontece quando você não pega o celular ao acordar? O que acontece quando você não reage imediatamente a uma provocação? O que acontece quando você não satisfaz o impulso automático? Surge tensão. E essa tensão revela algo fundamental: a Matrix não está apenas lá fora. Ela se tornou hábito neural. Circuito repetido. Padrão consolidado. O demiurgo moderno não precisa vigiar você. Você internalizou o vigilante. Você se compara sozinho. Você se cobra sozinho. Você se julga sozinho. E essa autovigilância constante consome energia vital. No simbolismo gnóstico, a centelha divina está aprisionada não por correntes físicas, mas por camadas de esquecimento. Cada camada é uma identificação: eu sou meu sucesso, eu sou meu fracasso, eu sou minha imagem, eu sou o que pensam de mim. Mas se você observa profundamente, percebe algo inquietante. Todos esses eus mudam. O que permanece é a consciência que percebe. E essa consciência é anterior ao sistema. Anterior à narrativa. Anterior à comparação. Ela estava lá antes de você aprender a competir. Antes de você aprender a se medir. Antes de você aprender que precisava provar algo. Essa consciência é silenciosa. E por isso é ignorada. Porque o sistema valoriza o que é visível, mensurável, exibível. Mas o que realmente sustenta a liberdade é invisível. É a capacidade de escolher conscientemente. Escolher o que entra. Escolher o que permanece. Escolher o que sai. A ruptura não é abandonar tudo. É começar a selecionar. Talvez você não possa controlar todas as estruturas externas. Mas pode controlar a qualidade do que alimenta sua mente. Pode reduzir o ruído. Pode interromper ciclos automáticos. Pode desacelerar o tempo interno, mesmo que o mundo externo continue acelerado. E quando você desacelera, algo curioso acontece. Você começa a perceber como muitas urgências eram artificiais. Como muitas comparações eram desnecessárias. Como muitas faltas eram induzidas. A arquitetura da fome depende da sua identificação com a carência. Mas quando você experimenta momentos genuínos de suficiência, não baseados em consumo, mas em presença, o sistema perde parte do controle. Porque alguém presente não reage impulsivamente. Alguém presente observa antes de agir. E observar é quebrar o feitiço. Talvez a Matrix não seja destruída com rebelião. Talvez ela seja atravessada com lucidez. Lucidez não é paranoia. Não é medo constante. Não é ver manipulação em tudo. É simplesmente perceber padrões sem se fundir a eles. Você pode usar tecnologia sem ser usado por ela. Pode consumir informação sem ser consumido por ela. Pode participar do mundo sem esquecer quem você é além dele. Esse é o ponto mais sutil. A libertação não é escapar da matéria. É não ser definido por ela. No fim, a arquitetura não é onipotente. Ela depende de repetição.
E repetição depende de inconsciência. Quando a consciência entra, mesmo que de forma pequena, a engrenagem começa a falhar. Não com explosão, mas com silêncio. E o silêncio, paradoxalmente, é o som mais ameaçador para qualquer sistema baseado em ruído. Talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido quem controla o mundo. Talvez seja: quem controla sua atenção? Porque onde sua atenção repousa, sua realidade se organiza. E a partir do momento em que você recupera sua atenção, recupera algo muito mais profundo. Soberania. Não a soberania política. Não a soberania ideológica. Mas a soberania interior. E é aí que a arquitetura começa a rachar. Não por ataque, mas por ausência de alimento. Volte, por um momento, ao experimento do quarto escuro. Uma pessoa sozinha. 15 minutos. Sem distração. Sem tela. Sem ruído. A escolha era simples: permanecer ali, apenas com os próprios pensamentos, ou apertar um botão que gerava dor física. A maioria escolheu a dor. Isso não revela fraqueza. Revela condicionamento. Porque ficar sozinho consigo mesmo significa encarar o que foi acumulado sem filtro. Pensamentos que não foram processados. Emoções que foram abafadas. Desejos que talvez nunca tenham sido realmente seus. O quarto escuro é simbólico. Ele representa o espaço onde a Matrix perde força. Porque ali não há feed. Não há comparação. Não há algoritmo. Há apenas você. E isso, para muitos, é insuportável. Mas aqui está o ponto decisivo. Talvez o desconforto inicial não seja sinal de vazio. Talvez seja sinal de desintoxicação. Quando alguém reduz açúcar depois de anos de consumo constante, o corpo reage. Quando alguém reduz estímulo após anos de hiperestimulação, a mente reage. A reação não significa que o silêncio é ruim. Significa que o ruído virou dependência. A arquitetura da fome precisa que você evite o quarto escuro. Precisa que você preencha cada segundo com algo externo. Porque no momento em que você suporta o silêncio, algo muda. Você começa a distinguir seus pensamentos dos pensamentos herdados. Começa a perceber quais desejos surgem espontaneamente e quais foram implantados. Começa a notar como a sensação de urgência diminui quando você não a alimenta. O quarto escuro deixa de ser ameaça. E começa a se tornar portal. Portal para uma percepção mais ampla. No gnosticismo, a libertação não vinha por acumular mais conhecimento externo, mas por lembrar. Lembrar da centelha. Lembrar da origem. Lembrar da consciência que observa. Não é adicionar algo. É remover camadas. Camadas de automatismo. Camadas de identificação. Camadas de distração. E quando essas camadas começam a cair, mesmo que lentamente, você percebe algo quase paradoxal. Nada externo mudou drasticamente. Mas a forma como você se relaciona com tudo mudou. Você ainda vive no mundo. Ainda trabalha. Ainda usa tecnologia. Ainda consome. Mas não é mais consumido da mesma maneira. Há um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço mora a liberdade. Talvez a Matrix nunca tenha sido uma prisão fechada. Talvez sempre tenha sido um teste de consciência. Um ambiente onde a distração é abundante e a atenção é valiosa. E a pergunta nunca foi como destruir o sistema, mas como deixar de alimentá-lo com minha inconsciência. Porque a arquitetura da fome só se sustenta enquanto você acredita que está em falta. Quando você experimenta momentos genuínos de suficiência interna, mesmo breves, o feitiço enfraquece. Você percebe que não precisa reagir a tudo. Não precisa opinar sobre tudo. Não precisa provar nada o tempo inteiro. E essa ausência de reação automática é profundamente subversiva. Não é barulhenta, mas é poderosa. Talvez o verdadeiro ato de rebelião não seja gritar contra a Matrix. Seja sentar no quarto escuro, e não apertar o botão. Suportar o silêncio. Suportar o desconforto inicial. E descobrir que, por trás da inquietação, existe algo estável. Algo que não depende de validação. Algo que não depende de comparação. Algo que não depende do ciclo constante de fome e saciedade artificial.
Esse algo é a consciência que observa. E enquanto ela estiver presente, nenhuma arquitetura é absoluta. Porque toda prisão baseada em automatismo falha quando encontra alguém que escolhe observar. Talvez a ruptura nunca tenha sido dramática. Talvez ela seja silenciosa. E comece exatamente onde você menos esperava. No escuro. Sozinho. Sem ruído. Mas, pela primeira vez, verdadeiramente desperto.